Olá, eu sou o Chico. Oi, eu sou a Irene do Planalto. E eu sou a Laísa, e me juntei com o Chico e com a Irene para disponibilizar a monografia Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, em áudio. Essa é mais uma parte desse projeto. Da mesma geração de Lígia Sigalt, autora de quem falamos no último episódio, Otávio Guilherme Cardoso Alves Velho escreveu os livros Frentes de Expansão e Estrutura Agrária e Capitalismo Autoritário e Campesinato, que nos dão uma ideia sobre a ocupação territorial e a fronteira em movimento a partir de 4 viagens realizadas ao Brasil Central e à Amazônia Oriental em dezembro de 1966, janeiro-fevereiro de 1969, outubro-novembro de 1969 e em novembro de 1971 a janeiro de 1972. O primeiro livro foca na caracterização do camponês e as mudanças que sofreu ao longo do tempo, e a marginalização cada vez maior de poceiros, povos tradicionais, etc., para além da temática de frentes de expansão, obviamente. A novidade para o período da primeira publicação, nos anos 70, principalmente do segundo livro, era identificar no campesinato em desenvolvimento a capacidade de influenciar o curso de eventos conflitantes. Já citado anteriormente, Velho foi hábil em demonstrar a adaptabilidade característica das populações do campo, bem como a distinção da forma de ocupar desenvolvidas ao longo dos anos, oferecendo um caminho possível para se pensar a liberdade calunga. Colega de Sigalt e Velho, Moacir Gracindo Soares Palmeira desenvolveu estudos sobre as transformações da plantation açucareira no Nordeste brasileiro e sobre as mobilizações camponesas nos anos que se seguiram ao golpe militar de 1964. Com a redemocratização, Palmeira participou dos esforços de investigação sobre os assentamentos de reforma agrária no Brasil, tendo por produto o livro Impactos dos Assentamentos, um estudo sobre o meio rural brasileiro. Baliza importante sobre a transição da rede de solidariedade e suborno da história para a antropologia. Essa nova condição resulta de uma trama de processos complexos e conflituosos, tecida por diferentes atores da estrutura do Estado e da sociedade civil, que aporta novos elementos ao debate sobre a reforma agrária, tanto do ponto de vista acadêmico como no âmbito das disputas sociais. Um fato social novo, transformado em significado pela energia militante de milhares de lutadores e lutadoras sociais, e um objeto recente de pesquisa e da própria ação do Estado, que permite integrar a dimensão da experiência concreta aos debates de projetos, de concepções e modelos de reforma agrária. Posteriormente, voltou os seus estudos para o projeto Memória Camponesa, que registrou o depoimento de líderes e militantes das lutas anteriores a 1964 e daquelas do período de resistência ao regime militar. Palmeira fez eco na antropologia ao movimento que, no enfraquecimento do regime militar e o retorno do regime democrático, trouxe à tona a extrema violência que compôs o repertório de técnicas da grilagem no período. Em 2010, junto a Sérgio Pereira Leite e Beatriz Heredia, publicou textos sobre o conjunto de posições e de oposições sociais que permitem o chamado agronegócio existir como existe. Outro que também realizou pesquisa de campo durante a ditadura militar foi Alfredo Wagner Berno de Almeida, um dos poucos ou o único antropólogo que se preocupou com os métodos de grilagem e sua evolução. Agora, toda discussão feita é em torno da grilagem. No fundo, o que se procura hoje é acelerar a titulação de terras. Nesse sentido, não é muito diferente de 1984, embora tenha, em 1984 e agora, o consenso de Washington e a inspiração neoliberal. Sim, o problema concerne a reestruturação do mercado de terras.
Por isso, estão voltados para transformar tudo rapidamente em mercadoria, neutralizando fatores étnicos e obrigações sociais. Se você for consultar o número de grupos norte-americanos e europeus que estão atuando na corretagem imobiliária no Brasil, irá verificar que se trata de um número elevado. Posso te enumerar esses grupos como vinculados à Brasil Iova Farms, LLC, a AG Brasil, que tem sede em Missouri, e a Sotheby's, casa de leilões britânica. O mercado de terras encontra-se aquecido. A pressão sobre terras indígenas e quilombolas tem aumentado. Há uma tensão social que reforça uma flexibilização dos direitos territoriais e questiona os direitos étnicos. Essa ordem de fatos coloca para nós a relevância de uma discussão na aba e um tema de discussão dentro do INCRA e dentro da Procuradoria da República, com os antropólogos. Demonstrou em seus estudos sobre o GETAT como os grileiros põem em marcha uma verdadeira estratégia de guerra, queimando o armazenamento de alimento e envenenando nascentes. O relatório sobre os conflitos de terra no Maranhão, apresentado pela CONTAG ao ministro da Justiça em fins de agosto de 1979, faz referência explícita a um clima de guerra dominando a região, onde cada combate as vítimas das violências, os trabalhadores, são também os únicos que sofrem com a ação policial. Em outro livro, demonstrou como a ocupação territorial pelo latifúndio desenvolvia métodos de violência empregados contra poceiros e povos tradicionais, se atentando especialmente para o nível de organização que alcançavam. Entre as referências mais importantes para essa monografia, Almeida demonstrou a necessidade de se pensar os métodos e os efeitos da grilagem, tendo a etnografia como ferramenta importante da empreitada, no momento em que a fraude virou rotina e passou a ter o Estado como seu maior contribuinte. Por meio da corrupção generalizada de órgãos como o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o IBRA, e o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que, produzindo documentos que ou atestavam a ocupação ilegal ou serviam para gerar confusão jurídica quanto à propriedade, legitimavam os processos de grilagem que operavam através do terror e do extermínio. Lourdes de Fátima Gonçalves Furtado atuou na interface entre antropologia rural e processos urbanos e publicou nos anos 70 uma série de artigos sobre a grilagem urbana em Belém e região. A definição que utilizou para a grilagem era bastante diferente das demais. O processo ocupacional de terras por invasão por pessoas que, não tendo nem chão nem lar, buscam um abrigo. Ao longo da leitura dessa monografia, o leitor perceberá que há uma discordância frontal com a definição de Furtado sobre grilagem, pois a antropóloga traçou uma equivalência entre poceiros e invasores que, como será demonstrado, é falsa ao menos para o ambiente rural e só beneficia o grileiro, prelúdio do que seria feito anos mais tarde pelo programa Terra Legal. Trabalhando com comunidades remanescentes de quilombos, Marie de Nazaré Baioc escreveu o livro Calunga, em que demonstrou a resistência da comunidade calunga à grilagem de terras. Também orientou e participou de bancas de dissertações sobre o tema no âmbito do direito agrário. Baioc e Dias são provavelmente as duas autoras mais citadas nessa monografia, por demonstrarem como as formas de resistência à grilagem também são dinâmicas e flexíveis, como as redes de solidariedade e suborno. Se Baioc demonstrou que nos anos 80 a resistência dos calungas se dava através do isolamento, da escolha pela posse coletiva e da fundação da associação, Dias hoje é exemplo de como essas formas de resistência maduram com a entrada de calungas em universidades públicas, a ascensão nas carreiras de direito e as contradições que surgiram dentro deste núcleo de luta após décadas, a exemplo da confusão que existe hoje sobre posse individual e coletiva, tema da dissertação de Vercilene Dias, ou da instrumentalização da conservação ambiental.
Paulo José Brando Santilli, orientando de Manuela Carneiro da Cunha, se concentrou na relação entre economia, trabalho e natureza. Sua tese, Os Macuxi, História e Política no século XX, demonstra como, no Rio Branco, a relação entre extrativismo, pecuária e mão de obra indígena viria a possibilitar que proprietários locais empreendessem em projetos de grilagem de enormes extensões de terra pública. Santilli é um autor particularmente interessante para olhar para o encontro das cosmologias indígena e ocidental e os problemas decorrentes desse contato, além de reforçar os prejuízos da ausência do poder estatal na proteção de populações tradicionais nos anos sangrentos da ditadura. Foi defensor voraz da homologação da área da Raposa Terra do Sol, em Roraima, apontando para os perigos de uma onda de grilagem país afora. O próprio Estado desrespeita a legislação e, por outro, o Supremo toma a iniciativa de responsabilizar os municípios nos processos de reconhecimento e demarcação de terras, quando é do conhecimento de todos que, nesse âmbito, a influência de interesses contrários se faz ainda mais presente. Aqueles que possuem influência no âmbito municipal são aqueles que também grilam as terras e se beneficiam desses ilegalismos. Ao grileiro nós vamos resistir, todo o povo daqui vai descer e uma ordem geral vai partir, que é botar o grileiro pra correr. Oi grileiro vem, pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi grileiro vem, pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Esse foi mais um episódio do podcast Se o Grileiro Vem, Pedra Vai, onde realizamos a leitura da monografia de mesmo nome do Chico Souza, apresentada ao Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Texto, Chico Souza. Vozes, Laísa Fernanda Alves da Silva, Irene do Planalto Chemin e Chico Souza. Consultoria de podcast, edição e montagem de som, Irene do Planalto Chemin. Fotos, Durval Mota e Chico Souza. Identidade visual, Alex Nogueira. Divulgação e mídias sociais, Laísa Fernanda Alves da Silva. A música tema é Grileiro Vem, Pedra Vai, do Centro de Cultura Popular. Na descrição desse episódio estão disponíveis as referências teóricas citadas, a monografia do Chico completa e o endereço das nossas redes sociais. Pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. Oi grileiro vem, pedra vai de cima deste morro, ninguém sai. De cima deste morro ninguém sai. De cima deste morro ninguém sai. De cima deste morro